O dízimo é anterior à lei e Abraão deu o dízimo. Nós já até vimos um pouquinho, né, sobre o dízimo de Abraão no início do ensino, que a gente mostra os outros preceitos, né, que é anterior à lei, levirato, circuncisão. A gente vai estar, né, a gente precisa retornar e ver mais um pouquinho para ficar completo, né, e para as pessoas entenderem bem. Esse é o forte argumento comumente usado pelos pregadores do dízimo para rebater os cristãos não dizimistas, que afirmam que o dízimo é da lei. Realmente parece um argumento e tanto bastante robusto e irretrucável, mas acompanhe passo a passo o raciocínio a seguir. Os preceitos que se seguem também são anteriores à lei e foram incorporados a ela, mas nem por isso nós sentimos obrigados a observá-los e nem somos ensinados a fazê-lo. A distinção entre animal limpo e animal imundo e a consequente proibição de comer a carne destes últimos. Gênesis 7 e Levíticos 11. A circuncisão também era anterior à lei, Gênesis 17, 21, Josué 5. O sacrifício de animais também era anterior à lei, Gênesis 15, Êxodo 20, 24, Levítico 1 e seguintes. A consagração dos primogênitos dos homens e dos animais a Deus, Êxodo 13 e Números 3. O levirato, como eu expliquei para vocês, né, o que era o levirato, que era a mulher, né, que perde o marido sem deixar filhos e ela tinha que casar com o irmão do falecido marido. A celebração anual da Páscoa, levirato está aqui em Gênesis 38, Deuteronômio 25. A celebração anual da Páscoa, Êxodo 12, 23 e Josué 5. A guarda do sétimo dia, o sábado, Gênesis 2, Êxodo 16, 20 e 23. Então esses preceitos aqui, o que eu estou mostrando, esses 7 preceitos, eles eram anterior à lei também. Então quando você for questionar qualquer um que o dízimo é da lei e eles falar que o dízimo era anterior à lei e citar Abraão, é só você citar esses 7 aqui para eles e perguntar por que eles não praticam eles. É incoerente eu citar o dízimo anterior à lei, porque envolve dinheiro. Não, eu quero dízimo. Dízimo é anterior à lei, mas não quer distinção entre animal limpo e animal imundo. Circuncisão também não quer não, né? Ah, circuncisão não. Quando vocês vão falar para eles, não, circuncisão hoje ela é espiritual. E o dízimo? E o templo? Não é espiritual mais não? O sacrifício de animais, anterior à lei. Consagração dos primogênitos, homem e animais, anterior à lei. O levirato, celebração anual da Páscoa, guarda do sábado. Tudo isso é anterior à lei. E por que eles não praticam isso? Hipócritas. Só querem dinheiro. Você certamente concorda comigo nisso, mas poderá levantar uma forte objeção. É verdade, o raciocínio acima parece lógico, mas o dízimo aparece também no Novo Testamento. Logo deve ser observado, pois ficou inserido no contexto do Evangelho. Nada disso. A problemática toda está na falsa divisão do Velho Testamento para o Novo Testamento. Naquela famosa página branca entre Malaquias e Mateus. Quer as provas? Leia todo o capítulo 9 de Hebreus, que nós iremos tratar sobre isso mais adiante. O Novo Testamento começou na cruz quando o Salvador exclamou: Tetelestai, está consumado, está pago a dívida. Ele rasgou o véu e o Novo Testamento iniciou. Portanto, o Messias veio para cumprir a lei e abolir a mesma, resumindo os mandamentos em amor.
Em Mateus 23 ainda é velho testamentário. Em todo momento o Messias apontava para a nova aliança que viria. Ora, se não há casas para a Arca da Aliança, porque não existe mais a Arca da Aliança, logo não existem os dízimos. Os judeus sabem disso e são contra o dízimo cristão. Os metodistas, bem como outros círculos protestantes, assumem que o dízimo é regra da denominação metodista e não do Novo Testamento da Igreja. O Catecismo Católico e o Vaticano II deixam claro que não há provas bíblicas neotestamentárias para o dízimo e que isso é voluntário e para a manutenção da estrutura católica, o que seria uma vergonha para o mundo gospel, pentecostal e neopentecostal, que insistem na cobrança equivocada do dízimo. Vejamos algumas mudanças. A distinção entre animal limpo e animal impuro aparece também no Novo Testamento. O apóstolo Pedro tinha dificuldade com isso, mas esse problema foi resolvido pelo menos em relação aos gentios. Atos 10, 11 e principalmente Atos 15. A circuncisão também está no Novo Testamento e está relacionada à pessoa mais importante. E foi justamente no dia da sua circuncisão, quando completou 8 dias de vida, que ele recebeu o seu nome, Yahshua, ou Jesus. Lucas capítulo 2. Aliás, a prática da circuncisão até aparece lá bem na frente. O próprio apóstolo Paulo circuncidou Timóteo, filho de uma judia crente e pai grego. Atos capítulo 16. Entretanto, a circuncisão agora é espiritual. Veja todo o livro aos Hebreus e carta aos Gálatas. Não deixe de ler a carta aos Hebreus, é muito importante. Ela mostra muito bem essa separação entre o velho e o novo, a antiga e a nova aliança. Se você ler Hebreus, ninguém mais vai te enganar. Jamais você vai praticar preceitos da lei. De igual modo, o sacrifício de animais na consagração do primogênito Jesus foram sacrificados um par de rolas e 2 pombinhos. Isso aí está no Novo Testamento, capítulo 2, mas isso não é Novo Testamento. E como estava escrito na lei, ele foi também consagrado ao Eterno na condição de primogênito, Lucas 2, ainda velho testamentário. Então você entende que ainda tinha muitas práticas velho testamentárias ali no que a gente tem como Novo Testamento nos Evangelhos, por conta da página branca, que divide Malaquias e Mateus escrito Novo Testamento. O que vem ali para frente ali não é Novo Testamento. Eu vou dizer o que seria intertestamentário. É um processo de transição. Jesus está vivo. No período da lei, ainda existia templo. Por conta disso existia a arca. O templo era para cobrir a arca. Ainda existiam os sacrifícios, dízimo, guarda do sábado. Por isso que ele disse em Mateus 23. Vocês devem fazer essas coisas. O que seriam as coisas? Justiça, bondade, fé e misericórdia, sem omitir aquelas, que era dar o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, porque ele está vivo, não tinha morrido ainda, a graça, o Novo Testamento começa na sua morte, Hebreus 9, 15, 16 e 17. Então, ele estava vivo na época da lei, onde tudo ainda existia, falando para um povo que estava debaixo da lei e tinha que cumprir aquilo ali mesmo. Então é óbvio que ele tinha que falar aquilo. Óbvio. O levirato, por sua vez, ainda era praticado nos dias do Salvador. Os saduceus nos dão notícia disso nos 3 evangelhos, Mateus 22, Marcos 12 e Lucas 20. Mas ainda era Velho Testamento. A celebração anual da Páscoa também, e o próprio Salvador a celebrou, João 2, 13, 18, Mateus 26, ainda era Velho Testamento. E até o polêmico sábado ainda era observado, Lucas 4, 23, Mateus 24, porque ainda era Velho Testamento e outra.
um povo que viveu 1500 anos sobre o domínio da lei de Moisés. Aquele processo de transição não ia acontecer assim de uma hora para outra, não. Paulo chegou bem depois e Paulo veio corrigindo os erros que eles ainda estavam vivendo da lei. Paulo veio discipulando eles. Até Pedro, Paulo resistiu ele na face. Pedro ainda tinha dúvida dessa questão de distinção entre animal puro e impuro, come ou não come. Então isso foi um processo que levou. Eles ainda guardavam o sábado, ainda tinha essa questão de circuncidar. Processo de transição. Abraão, o dizimista. Geralmente Abraão é visto ou apresentado nos nossos dias por alguns pregadores desavisados como um modelo de dizimista fiel. Vamos examinar então esse ponto de vista. Abra sua Bíblia e leia Gênesis 12, onde está o relato do começo da história dos hebreus ou judeus, como passaram a ser mais conhecidos. Ali você vai ver a chamada de Abraão, que Deus fez para ele, o nome que mais tarde foi mudado para Abraão. Na verdade era Abrão ainda, Depois mudou para Abraão. Eis a ordem de Adonai, de Deus. Sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Então essa foi a ordem de Deus. Não foi para dar dízimo nem nada, gente. Eis a obediência de Abraão. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Observe que ele foi chamado para sair da sua terra e ir para outra terra que ele não conhecia. Então logo chegou à terra de Canaã. Adonai lhe revelou que essa era a terra. Eis a promessa de Adonai. Darei à tua descendência esta terra. Logo depois, Abraão ficou sabendo que a posse dessa terra somente se concretizaria na sua descendência após 400 anos, ou 4 séculos. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Naquele mesmo dia fez o Criador aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis 15. E Abraão, sabendo que a posse da terra não viria no seu tempo e que viveria nela como um estrangeiro, deu um jeito de comprar um pedacinho de terra para sepultar sua mulher, e depois ele mesmo também ser sepultado nela. Gênesis 23. Já na terra de Canaã, Abrão se separou de seu sobrinho Ló. Abrão era um homem muito rico, possuidor de grande rebanho, de sorte que a terra já não comportava os dois, visto que Ló também tinha seu numeroso rebanho. Gênesis 13. Após essa separação, Abrão teve de entrar numa guerra de 4 reis contra 5, para socorrer seu sobrinho, que tinha sido levado cativo. Ou seja, segundo alguns dicionários que eu andei pesquisando, o que acontecia? Alguns reis, eles estavam cobrando taxas, impostos de outros reis, dízimo, alguma coisa. E esses reis estavam pagando. Chegou uma hora que os reis falaram assim: pronto, nós não vamos mais pagar vocês esses impostos. Então esses 5 reis vieram e começaram a sequestrar reis, levar os pertences deles, muita coisa. E Abraão e Ló, que estavam vivendo juntos, seu sobrinho Ló, como eles tinham muito rebanho, tinham muito gado, eles eram muito ricos. O livro diz que Abraão tinha... Abraão recentemente tinha recebido muitos presentes do faraó. Eles tinham prata, ouro,
sem imaginar, eles eram muito ricos, então a terra não estava suportando mais os dois. Então Abraão ficou ali onde ele estava e Ló teve que descer para aquela região ali de Sodoma, Gomorra, mais para perto ali. O que acontece? Nesse meio tempo, esses reis vieram e sequestraram ele também. Desculpa. Levou ele. Aí ele teve que... Abraão foi atrás dele para poder socorrer ele. Já na terra de Canaã, Abraão separou seu sobrinho Ló. Abraão era um homem muito rico, possuidor de gado de rebanho, de sorte que a terra já não comportava os dois, visto que Ló também tinha seu numeroso rebanho. Gênesis 13. Após essa separação, Abraão teve de entrar numa guerra de 4 reis contra 5 para socorrer seu sobrinho, que tinha sido levado cativo. Ele lutou do lado dos 5 e dela saiu vencedor. Então Abraão deu ao misterioso rei e sacerdote Melquisedeque o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14. Agora o que acontece? Quando Abraão, voltando da guerra, ele encontra com outro rei, que era o rei Melquisedeque. Como era um costume naquela época, né, entre os mesopotâmicos, os reis eles doavam, né? Passava perto de um rei. Inclusive Abraão chegou a utilizar as terras de Melquisedeque para poder vencer os outros reis, como se fosse ali um pedágio também, entende? Então era costume. Então Abraão encontrou com Melquisedeque já viu que Abraão estava matando tudo quanto é tipo de rei pela frente. Ele falou: epa, vou lá agora encontrar com ele e vou fazer amizade com ele, eu não sou bobo nem nada. Chegou perto de Abraão, né? Falou: ei, não, eu sou amigo, tem aqui algum vinho e tal. Abraão: não, nós também tem pão aqui, nós somos do bem, também paz. Não, vem cá, vamos festejar, vamos cear. Como Abraão era muito rico, né? Ele tirou uma porcentagem ali, não tem como quantificar, e deu. Ele não precisava daquilo, mas ele deu despojos de guerra que pertencia a outras pessoas. Ele não deu aquilo que era dele, que ele granjeou, que ele cuidou. Não deu. Ele não deu dízimo do seu muito ouro, prata, do seu gado, do que a terra tinha. A terra nem dele era. Ele não deu. Ele não cumpriu Deuteronômios e Levíticos, a lei que manda dar o dízimo, ele não cumpriu. Essa lei aqui, ó, Deuteronômio 26. Terceiro ano, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, todas as dízimos da tua novidade. Então virá o levita e tal, herança contigo, que estão dentro das tuas portas, comerão e se fartarão. O que nós lemos lá em Levíticos, eu não estou com o texto aqui agora, deixa eu ver se está aqui. É que manda dar o dízimo de tudo que passar debaixo da vara do animal, gado, que a terra produzir. Olha a sequência do texto.
Ele não deu das dízimas da terra prometida, pois ele nunca teve a posse da terra. Foi um gesto voluntário de acordo com os costumes antigos. Não havia preceito. Agora veja à luz do próprio texto de Hebreus 7, que nesse tudo não estavam incluídas as dízimas da terra, tanto do grão, do campo, como do fruto das árvores. Aí, ó, Levítico 27. Nem os bens particulares de Abraão, seu gado, seu ouro e prata, mas somente os despojos, ou seja, os bens que eles tinham tomado dos inimigos derrotados. Aliás, bens que Abraão até desprezou, visto que nada quis daquilo para si, posto que, além de ser um homem muito rico, recebera recentemente muitos presentes do faraó. Observe que ele foi para essa guerra com 318 homens guerreiros, dos mais capazes nascidos em sua casa, isto é, filho dos seus servos e servas. O que denota o quanto ele era rico, Gênesis 12, 13, 14. Portanto, não houve nesse gesto de dar o dízimo a Melquisedeque o hoje tão propalado sacrifício que libera suas bênçãos provenientes da entrega do dízimo, e que alguns pregadores procuram inculcar nos dizimistas. Ou seja, Abraão foi, matou os inimigos, pegou os pertences deles, devolveu-os dos reis, né, que os reis tinham roubado. Falou, isso aqui, ó, foi roubado, seu, toma, é seu. E alguns que ele não sabia de quem era, ficou para ele. Deu um pouquinho para o Melquisedeque, que era rei, não era pastor, não tinha templo, não tinha igreja. A igreja não existia. Se eu for aplicar o que Abraão fez, como os pastores gostam de usar o dízimo de Abraão, se eu for aplicar nos dias de hoje, eu vou ter que fazer o mesmo. Eu vou ter que matar meu inimigo, que é o que Abraão fez, recuperar tudo que eles me roubou e tirar 10% de tudo que eles roubou de mim e de outras pessoas e dar para um rei, não para um pastor. Melquisedeque era rei de Salém. Só que o que Abraão fez era permitido na época dele. Olha para você ver o que dá desrespeitar o contexto histórico. O que Abraão fez naquela época, se fosse nos dias de hoje, dependendo do país ou do estado, ele pegava prisão perpétua ou pena de morte. Ele matou os inimigos dele. Outra, ele iria infringir a lei, o único mandamento, o único mandamento que Cristo deixou, que é amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Jesus falou, se você tem 2 capas e vir o ladrão e te roubar uma, dê a outra. Se mandar caminhar 1 milha, caminhe 2. O que Abraão fez? Quem roubou a capa dos outros reis, que roubou as coisas dos outros reis, ele foi lá e matou os caras e restituiu tudinho. Isso era vigente para a época de Abraão, época em que se vivia de guerras, época que Cristo ainda não tinha vindo, para poder falar, eis que um novo mandamento eu vos dou, amarás a Deus, o Senhor teu Deus, acima no céu, embaixo na terra, acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O único mandamento que ele deixou. E amar o próximo é o próximo carente, o próximo que precisa, aquele que está precisando de ajuda. E amar como a ti mesmo é 50%. Não é mentira de 10%. Esse 10% é para você ver o erro. Eu tenho que dar 10%, tenho que dar meu dízimo. Mas amar o próximo como a mim mesmo é metade. 50 para mim, 50 para ele. Só para você ver como cai essa mentira desses 10% que é dado nas igrejas. E para as pessoas erradas ainda, que não precisa, que devia estar trabalhando. Tá entendendo? Devia estar trabalhando. Parar de ficar usurpando a fé das pessoas. Então não tem como aplicar esse dízimo de Abraão, é um tiro no pé. Dízimo e o sábado.
ultimamente se tem dado muita ênfase à prática do dízimo. Até a igreja romana, que o adotou em tempos passados e dele desistira, voltou a pregá-lo. Não com uma violência com que alguns pregadores evangélicos o fazem, ameaçando, excluindo da igreja, ou não permitindo que o não dizimista dela participe, mas com argumentos piedosos, suaves, persuasivos, longe da síndrome de Malaquias e bem distante da síndrome da maluquice. Caro aluno, vamos fazer uma comparação do dízimo com o sábado, que poderá trazer mais luz a este estudo. Em poucas palavras, quais as consequências imediatas se não se desse o dízimo conforme nos informa Malaquias 3? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. O que aconteceu com o primeiro israelita que infringiu o preceito da guarda do sábado, cuja ordenança é anterior à do dízimo, e foi repetida diversas vezes, quando foi pego apanhando lenha para cozinhar o seu guisado? Êxodo capítulo 16, 20, Levítico 27. Tal homem, olha a ordem para quem desobedecesse à guarda do sábado, tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu como o Criador ordenara a Moisés, Números 15. Ou seja, a inobservância do preceito do sábado teve consequências mais graves do que a inobservância da prática do dízimo. Que tal aqueles que estão na lei começarem a matar os adúlteros, os homossexuais, fornicadores, os não dizimistas e os que não guardam o sábado? Eu acho que nunca leram a carta aos Gálatas, o livro aos Hebreus ou a carta aos Romanos. Que você, através desse ensino, possa rasgar o véu na sua vida. Ou seja, você vê, eu até fiz um estudo sobre a guarda do sábado e esqueci até de mencionar. Quem desrespeitasse a guarda do sábado, as pessoas tinham que levar eles para fora do arraial e matar. Você que defende a guarda do sábado, você que é adventista, por acaso você mata algum familiar seu que não guarda a lei do sábado? É mais uma pergunta aí que eu não coloquei no estudo. Estudo de quase 2 horas, se eu não estiver enganado. Ainda faltou essa. O dízimo de Jacó. Ou o voto de Jacó, né? A segunda vez que o dízimo é mencionado é pelos lábios de Jacó, no episódio da visão da escada, quando fugia de seu irmão Esaú, indo para Padã Aram. Leia devagarzinho o texto, 1, 2 ou mais vezes. Pese cada palavra que foi dita por Deus a Jacó e cada palavra que Jacó disse a Deus. Ou seja, deixe o texto falar no seu entendimento. Gênesis 28, 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Aram. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sobre sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Deus falou: Agora
já é a vez de Jacó falando. Versículo 28. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão, olha para vocês verem, até sublinhei, deixei de preto e negrito, me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte, ou seja, até Jacó entendia o que é sustento, alimento e roupa, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus, de tudo quanto me conceder, e certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28, 20. Deus foi com ele e o guardou e lhe deu mais do que pão para comer e roupa para vestir. Deu-lhe riqueza, como veremos adiante. Então, quando os seus descendentes recebessem a terra, ficariam obrigados a entregar o dízimo do que Deus lhes concedera. Se iam herdar a bênção prometida a seu pai, deveriam herdar também a obrigação contraída por ele naquele pacto. Foi justamente a terra que Deus prometera dar a Jacó, que foi dada aos seus descendentes. Foi por causa desse voto espontâneo de Jacó, feito diante da promessa de Deus, que os seus descendentes ficaram obrigados a entregar a Deus, o Criador, todas as dízimas da terra de Canaã, tanto do grão do campo, como do fruto das árvores, do gado e do rebanho, quando entrasse na posse dessa terra prometida. Levíticos 27. Percebe-se que todos os textos que falam na terra que seria dada a esse povo, no trato de Deus com Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes, giram em torno dessa promessa, ou seja, sempre envolvendo a posse da terra de Canaã. Ainda sobre a história de Jacó, um pregador legalista disse que na volta de Padã Arã, Jacó pagou o dízimo a Esaú. Brincadeira, né? Esse pregador conseguiu tirar essa mirabolante ideia do fato de Jacó, ameaçado de morte e tremendo de medo, ter dado um baita presentão a Esaú, para aplacar o ódio desse seu irmão, a quem ele enganara, usurpando-lhe a bênção da primogenitura. Gênesis 27, 32. Leia com atenção o recado que Jacó mandou a Esaú. Assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, mando comunicá-lo a meu senhor para lograr merecer a sua presença. Então Jacó teve medo e se perturbou e orou. Jacó, olha a oração dele: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Calculou o tamanho do presentão que Esaú recebeu? Somamos e encontramos 580 cabeças de animais. Agora preste atenção, se você procurar em toda a escritura uma menção apenas do dízimo em dinheiro, nada encontrará, nem tampouco a obrigação de um aguadeiro, carpinteiro, comerciante. Olha, nenhum desses aí, ó, que eram os jornaleiros, né, que dizia lá em Malaquias lá que eles estavam defraudando os jornaleiros, os trabalhadores, ó, os aguadeiros, carpinteiro, comerciante, copeiro, empregado, empresário, ferreiro, médico, padeiro, pedreiro, soldado, tecelão ou de qualquer outro profissional daqueles tempos de pagar, dar e entregar o dízimo de seu salário ou de seu rendimento, nenhum deles pagava. O dízimo somente incidia sobre os frutos ou produtos da terra da promessa que os israelitas herdaram, ou seja, a terra de Canaã. E não pense que naqueles tempos idos não houvesse pagamento em dinheiro de salários e indenizações. Havia sim, e você pode conferir em Êxodo 21 e Levítico 19. Esses textos de Êxodo 21 e Levítico 19 vai estar falando sobre indenizações, salários, todo aquele cambial. Para quem diz que antigamente não existia dinheiro, eu vou repetir a lista para vocês. Atos 7,16. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Gênesis 20,16. A Sara ele diz: estou dando a seu irmão 1000 moedas de prata
para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. Gênesis 37, 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Lembrando que essa lista aí ela é maior, tá? Não coloquei toda completa, porque no início a gente já colocou bastante dela, e para o estudo não ficar muito comprido. Apenas em 2 ocasiões o dízimo podia ser transformado em dinheiro. 1. Quando o dizimista quisesse resgatar alguma coisa, ou seja, em vez de entregar a coisa dizimada, propriamente dita, ele substituía por dinheiro. Nesse caso havia uma pena. Ele tinha de acrescentar 20% ao preço dela, isto é, 1/5 do seu valor. Levíticos 27. Imagina o fato. O judeu descendente de Jacó recebeu a posse da terra prometida. Plantou, colheu, separou o dízimo, mas quer ficar com uma dessas coisas do dízimo. Tudo bem, ele podia. O sacerdote avalia o bem, o dizimista acrescentava 20% sobre o valor dele e entrega o dinheiro. É como se ele estivesse comprando a mesma coisa que ele tinha consagrado como dízimo, e com um ágio de 20% ou 1/5, compreendeu? Não se tratava de dízimo do dinheiro recebido a título de salário ou lucro. Em segundo lugar, quando ele estivesse longe do lugar que Jeová determinaria para a entrega dos dízimos e das ofertas, e fosse custoso transportar para lá o dízimo consistente em cereal, vinho, azeite e gado, então o dizimista podia vender tudo, inclusive os primogênitos dos animais que pertenciam a Jeová, e converter tudo isso em dinheiro, comparecer ao templo e lá comprar o que quisesse para substituir o que ele havia vendido. Deuteronômio 14. Nesse caso, ele não tinha de acrescentar os 20%. Deu para notar que ele não entregava o dízimo em dinheiro a ninguém? A partilha dos dízimos. Considerando que o dizimista tinha de comer o dízimo, ou do dízimo, e levando em conta que tinha a obrigação de distribuir com o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, então vamos fazer um cálculo sobre isso. O dizimista ficava com 1/5 do dízimo, que daria 2% do bem dizimado do levita. Aqueles versículos que nós lemos aí do Deuteronômio, né? Ao 3º ano e tal. Com 1/5 do dízimo, ou seja, 2% do bem dizimado para o estrangeiro, 1/5 do dízimo, ou seja, 2% do bem dizimado para o órfão, e 1/5 do dízimo, ou seja, 2% do bem dizimado à viúva, e 1/5 do dízimo, ou seja, 2% do bem dizimado, que era para o sumo sacerdote. De acordo com o texto, foi o próprio Adonai que mandou fazer isso. Nós pegamos essa ideia lá de Números 31, 28, 29 e 30. Olha para vocês verem. De cada 500 cabeças, uma, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta do Criador. Tomarás de cada 50, e o darás aos levitas. Sabe quanto é, em percentual, 1 de 500 que foi dado ao sacerdote? É 0,2%. Sabe quanto é 1 percentual, 1 de 50 que foi dado aos levitas? Também 2%. Ou seja, os levitas não ficavam com 10%, que é o dízimo. Como eles tinham que dar para a viúva, para o estrangeiro, para o órfão e o sumo sacerdote, eles ficavam só com 2%. Ou melhor, o próprio dizimista, quando fala sacerdote, era o próprio classe sacerdotal. Porque no 3º ano, o próprio dizimista comia o seu próprio dízimo. E no 7º ano, ninguém dava o dízimo. Era a época da terra descansar, então não se plantava.